Ô, boa tarde, galera. Eu vou fazer uma leitura e explicar aqui a resposta. No Brasil, quem mais paga imposto no Brasil? No Brasil, a carga tributária é distribuída de forma desigual. Embora o imposto de renda tenha a alíquota progressiva, onde quem ganha mais paga mais proporcionalmente, a maior parte dos impostos no nosso país são indiretos, como ICMS e ISS, que incide sobre bens e serviços de maneira uniforme. Isso significa que, proporcionalmente, pessoas de baixa renda acabam pagando mais imposto em relação à sua renda do que os mais ricos. Além disso, estudos indicam que milionários pagam proporcionalmente menos impostos sobre seus rendimentos devido à falta de progressividade e à isenção de impostos sobre lucros e dividendos. Isso gera um sistema tributário regressivo, onde a carga tributária pesa mais sobre os que têm menos recursos. O que quer dizer isso? É, tem muitas pessoas que ficam defendendo isenção de imposto para bilionário, mas não percebem que quem que vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é quem paga ICMS, ISS, que é os que incide sobre a classe média baixa. Proporcionalmente, os pobres pagam, e a classe média como um todo, pagam mais impostos do que os bilionários, porque no Brasil não tem imposto sobre dividendo. E é por isso que a mídia, a grande mídia corrupta, fica falando: mas se isentar pessoas até R$ 5.000 de pagar imposto de renda, isso vai prejudicar. Prejudicar porque os bilionários não quer que incida sobre ele imposto sobre dividendo. Ou seja, no Brasil, proporcionalmente, quem ganha menos paga menos imposto. E quem ganha mais paga menos. Quem ganha menos paga mais imposto e quem ganha mais paga menos. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Quem deveria pagar mais imposto é quem ganha mais, para ter uma justiça tributária de fato. Mas nesse Brasil nosso, um governo falar de assim, vamos isentar quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda, não pode, não. Não pode, mas e também isentar, e também imposto sobre dividendo, não, isso é coisa de pobre pagar. Imposto é coisa de pobre pagar. Essa é a visão da elite brasileira. Ou seja, no Brasil, de fato, a carga tributária é grande, mas sobre os pequenos. Quem ganha muito quem, por exemplo, se um grande empresário bilionário tiver bilhões de dividendo, ele não paga um centavo de imposto. Um centavo de imposto. Ao menos que ele, por exemplo, se ele colocar em offshores ou mesmo colocar na especulação financeira, ele não paga imposto. Esse dinheiro só viraria imposto se ele comprasse algum um barco, alguma lancha, algum imóvel. Caso contrário, se ele deixar na especulação, ele não gera imposto. E o contrário, trabalhador, se ele atinge a cota, trabalhador tem que pagar imposto de renda, né, sobre o salário, mas o salário do patrão não pode ser tributado no Brasil. Essa é a lógica que faz o, essa é a lógica que faz os ricos pagarem menos impostos do que os pobres. E lógica que não existe em países desenvolvidos. Você toma, por exemplo, o Canadá, que os ricos pagam muito mais imposto do que os pobres.
Isso quer dizer que eu acho que os ricos não têm direito de cobrar, se eles forem tributados de forma justa, pagarem mais impostos? Sim. Por exemplo, incide o imposto de dividendo no imposto de renda do bilionário. E ele cobrar, pode cobrar, ó, eu vou pagar esse tanto de imposto, mas eu quero que investa na saúde, na educação e na segurança. Por quê? Ao fazer isso para o meu país, eu vou ter mais segurança para mim mesmo. É uma lógica burra que os bilionários brasileiros pensam. É isso aí. Deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo, fale com os amigos sobre o canal. É isso aí. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, hasta la vitória sempre, a ser a revolução. Que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para aprender que no Brasil paga-se muito imposto, mas proporcionalmente pobres pagam mais imposto do que ricos.